A paz do Senhor, bom dia. Gente, o céu tá muito quente. Tá muito quente. Eu tenho que tomar cuidado com o meu olho, que eu tô com um bem inchadinho, né? Hoje eu vou trazer a palavra que tá lá em 2 Reis, 5, né? Do 8 até o 10, e depois eu sigo mais alguns versículos para baixo, que vai falar sobre Naamã, né? Que ele foi... Naamã, ele era um capitão do exército, um homem poderoso, mas ele tinha lepra, né? Uma doença. E uma menina hebreia que foi capturada e levada para casa de Naamã para ser serva deles, ela tinha tudo para ser uma menina revoltada, né? Mas não. Ela falou para a esposa de Naamã: "Ah, se o meu senhor procurasse o profeta, né? E conhecesse o meu Senhor, o meu Deus, o profeta o curaria." Quer dizer, Deus o curaria, né? Aí a esposa de Naamã contou o que a menina tinha dito, que havia um profeta de Deus, né, em tal lugar, e que ele fosse procurar. Aí ele pediu autorização para o rei e foi, né? Deixa eu ler aqui. Sucedeu, porém, que Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: "Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel." Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: "Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado." Agora aqui vamos no 12. "Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?" Aqui é Naamã questionando, né? "Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?" E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: "Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado." Então desceu e mergulhou no Jordão por 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Oh, glória a Deus! O que aqui quer dizer? O que eu quero aqui nós vamos falar da soberba, né?
Naamã, ele achava, por ele ser capitão da guarda, por ele ter soldados às ordens dele, por ele ser maior, né, em patente, ele achava que Eliseu tinha que ir ao encontro dele. Ele não se conformava. Aonde, né, que o profeta me manda o servo dele falar comigo? Como? Assim? Né? Aí ele fica mais indignado porque Eliseu manda o seu servo Geazi dizer a Naamã: vai-te ao rio Jordão e mergulha por 7 vezes. O rio Jordão era um rio sujo, um rio de água barrenta, um rio, né, um rio sujo mesmo. E ele ficou indignado. Aí ele disse: mas por que ele não mandou eu para o rio Abana ou Farpar, que as águas, os rios de Damasco, né? Porque as águas são limpas em Israel. Quer dizer, se Eliseu tivesse mandado ele ir para um desses rios, ele ia feliz, porque as águas eram limpas. Mas não. Eliseu mandou ele ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que é uma água suja, barrenta, né? Ele ficou indignado quando se viu um profeta já não atender ele, mandar o servo dizer e ainda mandar ele tomar banho, mergulhar por 7 vezes num rio imundo, num rio sujo, o Rio Jordão, um rio lamacento, com águas lamacentas. Ele achou o cúmulo, né? Ele achou o cúmulo do desrespeito com ele. Mas não. Aí o seu servo chegou, né? E falou para ele: pai, se ele tivesse te mandado você mergulhar, fazer coisas grandes, tu não farias? Ele faria. E por que ele não podia mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Aí ele foi. Mergulhou as 7 vezes que o profeta Eliseu ordenou, que Deus falou para ele. Aí ele ficou limpo, purificado, com a pele de um bebê, de um menino. A lepra foi curada. Naquele tempo, o povo dizia que a lepra, o povo leproso, eles viviam em lugares separados, né? Eles viviam fora da cidade. E ele não, ele era leproso e ele era o capitão da guarda do rei. Ele tinha homens a seus cuidados, homens que ele dava ordem. Então ele achou que ele podia, né? Que ele não podia ser tratado da forma que Eliseu tratou ele. Eliseu mandou ele justamente para banhar no Rio Jordão por 7 vezes, para quebrar o orgulho do homem, que o homem era orgulhoso. Ele se achava superior, né? Imagina um capitão tomar banho, mergulhar por 7 vezes num rio podre, num rio sujo, de água suja, né? Não. Ele era muito orgulhoso. E o que eu quero dizer com isso? Não está diferente de muita gente de hoje. Tem muita gente orgulhosa.
Tem muita gente que se pensa ser superior a nós. Por quê? Porque tem um status melhor, porque tem um trabalho melhor, porque tem uma casa melhor. Eles são pessoas orgulhosas, pessoas que te diminuem porque se acham melhores que nós. E não é assim. Eliseu não se achou melhor do que Naamã. Naamã, sim, se achou melhor que Eliseu. Que onde se viu Eliseu mandar ele tomar banho num rio de água barrenta. Né? Para ele ser purificado. Mas hoje, né? Existem pessoas orgulhosas? Existem. Às vezes, até nós somos orgulhosos em alguma parte da nossa vida, né? Nós temos orgulho, né? Principalmente nós temos que ter orgulho próprio. E isso não faz mal para ninguém. É pra gente poder melhorar a gente. Mas hoje em dia não é diferente de antigamente. No tempo de Cristo, não. A única coisa que mudou, que agora nos purifica, é o sangue de Cristo. Quando ele morreu na cruz e ele verteu o sangue dele. Essa é a diferença, né? A diferença entre o tempo da graça e o tempo aqui que Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, nas águas barrentas, que purificou ele. Essa é a diferença. A diferença hoje é que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Nós fomos. Ele nos comprou por um alto preço, pelo sangue dele derramado lá na cruz do Calvário. A partir do momento que ele derramou o sangue dele, nós fomos limpos, purificados. Quando nós aceitamos a Jesus e clamamos pelo sangue dele, nós somos limpos, purificados e adotados como filho de Deus, né? E o sangue de Cristo quebra todo orgulho, toda soberba, toda arrogância, toda maldade, toda impiedade. Tudo que você pensar, o sangue de Cristo quebra. O sangue de Cristo quebra. Né? Naamã ofereceu ouro, muitas riquezas a Ezequiel. A Eliseu. Desculpa, a Eliseu. A Eliseu não aceitou. Não aceitou. Eliseu não aceitou. Falou para ele, não. Leva a tua riqueza lá para você, não quero nada teu. Né? Mas e hoje em dia? Qual é a diferença? Hoje em dia as pessoas não pensam 2 vezes para pegar a riqueza. Primeiro eles pegam a riqueza,
Primeiro eles pegam o que é de valor, para depois entregar a promessa, para depois entregar aquilo que Deus mandou. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não estão enriquecendo com isso aqui? Por quê? Eles se acham melhor. Eu sou melhor porque eu prego melhor, eu falo melhor, eu sou melhor porque eu fiz teologia, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, gente, não é isso que Deus quer. Deus usa o mais humilde para falar com você. Deus usa o mais simples para te entregar uma promessa de Deus. Deus usa a palavra. O que é nos dado de graça, nós temos que passar. Cristo nos deu a sua vida. Tudo nos foi dado pela graça. E nós temos que dar de graça. A palavra de Deus, ela tem que ser dada gratuitamente. Não tem que ser cobrada para falar. As pessoas não têm que oferecer riquezas. Muitos lugares vão aceitar a primeira riqueza que Naamã levou para depois mandar ele tomar banho lá no Rio Jordão. Eliseu não. Ele falou, não quero. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, você vai ficar limpo. Ainda mandou o servo dele falar, Geazi, né? Então é isso, gente. Naamã, ele era leproso, não é porque ele queria, ou porque às vezes, né? Porque o pecado, ele é uma lepra, ele vai só crescendo. Mas ele, não, ele adquiriu essa doença. Para quê? Para Deus ser glorificado. Essa doença que ele adquiriu não foi para a morte dele. Foi para honrar o nosso Deus. Foi para honrar a Deus. Para mostrar para ele o que o Deus de Israel faz. Para o povo crer que o Deus de Israel ainda existe. Que o leão da tribo de Judá, ele cumpre. Naquele tempo, o Senhor falava com os profetas. Hoje em dia, ele fala conosco. Não precisamos de profeta. Ele fala conosco na palavra. Ele fala conosco na oração. Ele usa pessoas para falar conosco.
Ele usa pessoas simples para nos entregar uma palavra. Ele usa. Ele usa quem Ele quiser. Tá? Ele usa quem Ele quiser. Né? Então, Eliseu não quis as riquezas que ele levou. Eliseu falou, não. Enquanto um se indignou, o orgulho cresceu, né? A soberba de onde se viu um homem de Deus mandar eu mergulhar no Rio Jordão, aquele rio sujo. O orgulho, a soberba dele, a arrogância dele. Já o outro, Eliseu, na sua humildade, na sua bondade, ele falou, não, eu não preciso disso. Né? Que na realidade não é preciso isso. Nós temos a riqueza maior, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que é o sangue do Cordeiro. Nós temos também o Espírito Santo que habita em nós. Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo. Eu já passei por tanta gente. Até que um dia eu falei, chega. Chega de tanta humilhação na minha vida. Da pessoa chegar em mim e dizer, você não é ninguém, você não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem emprego. E eu escutando. Eu falei, não, Senhor, chega, agora chega. Acabou. Cortei laços. Então essas pessoas que fazem isso com vocês, eu só tô dando meu testemunho aqui, gente. Que eu creio que gente passa por pior do que eu. Né? Corta da sua vida. Entrega na mão de Deus. Fala, Senhor, o Senhor vai tomar conta. Tá perdoado. Entrega na mão de Deus. E segue em frente. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não carrega ressentimento dentro de vocês. Porque aqui, ó, Naamã ficou ofendido. Então não carrega ofensa dentro de vocês. Cristo purifica. Assim como ele foi purificado, que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ele saiu de lá limpo, o sangue de Cristo nos lava. E o Senhor é exaltado por nós, pela nossa vida, pelo que Ele faz em nós. É o que Ele faz em nós que exalta a Deus. A doença que Naamã tinha não era para a morte, era para a vida. Era para ser exaltado o nome do leão da tribo de Judá. Então eu deixo essa palavra para vocês pensar, refletir, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas ofensas, as nossas dívidas, Senhor, neste dia. Venha nos lavar, Senhor, no sangue de Cristo, em nome de Jesus. Nós somos imperfeitos, Pai, mas o Senhor nos faz perfeito, Pai, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o leão da tribo de Judá, Pai. Quebra, Senhor, da nossa vida todo orgulho, todo embaraço, toda palavra torpe lançada sobre as nossas vidas, Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus.
Eu profetizo, Senhor, a cura, a libertação, a salvação, Senhor, das nossas vidas, porque Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Hoje nós não precisamos mergulhar num rio sujo, Pai. Hoje nós fomos lavados e nós somos lavados com o sangue de Cristo. Porque é o sangue de Cristo hoje quem nos purifica, quem nos limpa, quem nos liberta, quem nos salva, Pai. Em nome de Jesus, é o sangue do Cordeiro. E a tua palavra diz que de graça recebei e de graça dai. Nós não devemos cobrar, Senhor, para falar a palavra do Senhor. Nós devemos dar de graça, porque o Senhor nos deu o entendimento de graça, Pai. O Senhor nos deu Cristo de graça, Pai. Ele morreu como um cordeiro naquela cruz, Pai, mudo, calado, e derramou o seu sangue para nos libertar das trevas e nos trazer à luz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai. Abençoa, Senhor, o dia e a tarde de cada um, Senhor, que ouvirá a sua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E que essas pessoas, Senhor, tem pessoas que acham que são melhores que as outras. Vocês não são não, gente. Todo mundo vai morrer, vai feder e vai para o mesmo lugar. Tá? Há pessoas que vão ver esse vídeo, que estão sofrendo, porque há pessoas soberbas, diminuindo pessoas, diminuindo. Eu vou dizer uma coisa, não entre na onda dessas pessoas, porque elas são usadas pelo inimigo. Não se diminua diante dessas pessoas. Não se diminua, porque Deus não nos diminuiu. Deus, Ele não nos diminui. Deus, Ele nos ama. Então não deixa ninguém pisar em você. Entrega na mão de Deus e Deus age. Não vai pela tua força, vai pela tua fé. Deus é quem luta as nossas guerras, não somos nós. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes celestiais do mal, que vive nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Deixa Deus trabalhar. Entrega na mão de Deus, eu te digo. Entrega na mão de Deus essa pessoa que te diminuiu, que te rebaixou, que disse que você não era ninguém. Entrega ela na mão de Deus, que ela vai ver a vitória. Ela vai ver Deus te honrar. Ela vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Recebe em nome de Jesus. Entrega ela na mão de Deus. Pensa nisso. É melhor entregar na mão de Deus do que você fazer justiça própria. Porque aí Deus vai cobrar de você também. Então entrega na mão de Deus. Ele faz a justiça por você. Pense nisso. E fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.